Boa noite a todos. Aqui é o Minami, gravando vídeo do módulo 5, projeto Teologia da História, né, falar de assuntos diversos, né. Então, gente, esse módulo ele é um pouco diferente dos outros, né, ele é livre, então eu escolho um tema candente da atualidade para falar. E o tema que eu vou falar hoje ah, é aquele que tá todo mundo vendo já há alguns meses, né, a questão da crise política no Brasil, né. O que eu penso de tudo isso, né? Bom, vamos deixar bem claro que eu não sou cientista político, né? Eu sou um historiador, né? Minha área de pesquisa é a história da Igreja Católica Apostólica Romana, daí o título do curso, né? Que eu dou no Instituto Ramo do Lúlio, História da Igreja. Mas eu posso já adiantar e dizer assim, né? O problema da ciência política no Brasil, da discussão política no Brasil, é porque a gente só usa como instrumental teórico Marx, né? Karl Marx. Né? Então, Marx, né, devido à sua influência hegeliana, né, a influência dialética, ele imagina, né, que a história humana é o conflito de opostos. Então, ricos contra pobres, poderosos contra despossuídos, homens contra mulheres. Então sempre se baseia essa dicotomia dialética, né? E, bom, quem acompanha no módulo sobre teologia da história, eu falo, né? Quer dizer, é, eu já não consigo mais pensar dessa maneira dialética, né? Então, o que a gente vê hoje é coxinhas contra mortadelas, né? Petistas contra PSDBistas, ricos contra pobres, brancos contra negros. Eu não consigo mais conceber, eu acho muito reducionismo simplista, né? E eu confesso que isso é um pouco influência dos autores que eu leio, né? O Jean Danielou, Henri Marroux, agora um pouco mais recente para mim o Joseph Lords, né? O próprio Jacques Maritain, né? Todos esses autores, eles em algum momento, esses autores, eles renegam o marxismo, criticam o marxismo. Alguns de uma forma mais culta, outros de uma forma meio chutada, né? Vamos usar uma linguagem popular, né? Mas é isso, né? Quer dizer, poxa, se eu quero interpretar a história da igreja, né? A influência de Deus, do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na história, né? As pessoas em estado de graça que atuam, trabalham, né? Atuam na igreja, história da igreja dos santos, né? Os grandes místicos. Vou pensar a dicotomia do marxismo, não rola, né? Bom, explicando essa longa introdução, como que eu vejo hoje a crise política no Brasil? Eu vejo de uma maneira muito positiva, né? Porque eu entendo assim, eu acho que, querendo ou não, o brasileiro está amadurecendo para a questão da política, né? Ele está aprendendo a ter que se posicionar, né? Ontem mesmo eu, eu participei lá das cerimônias lá dos 10 anos da Comunidade de Famílias Novas, né? E eu peguei carona na hora da igreja lá da saída da catedral de Campo Limpo do sítio, peguei carona com um casal, né? E o pai de família lá falava pra mim, olha Edson, eu confesso que não gosto de política, mas fui obrigado a me posicionar, né? Então eu acho que isso para nós, estou pensando já particularmente os católicos, acho que está sendo uma coisa muito boa, né? O católico está sendo obrigado a pensar política, a se sentir um cidadão, né? E sendo cidadão ele tem que atuar de acordo com a sua fé, né? E isso eu estou achando muito bacana, né? E eu acho que a crise, apesar de tudo, a gente, né, lógico, ainda está no meio dela, né, o resultado dela ainda é indefinido, né? Mas eu sou um otimista, um ingênuo, né? Rotulem como vocês bem entenderem, mas eu vejo da seguinte maneira, eu acho que vai sair bons frutos daí, né? Eu acho que vai sair um cidadãos mais amadurecidos, cidadãos mais conscientes, né? Né? Então acho que quanto a isso não temos o que temer, né? Isso pelo menos é o meu ponto de vista, né? E mesmo no caso dos jovens que eu atendo, né? E os amigos meus que eu tenho contato, as pessoas que tenho contato, né? Meu círculo de amizades, boa parte é ligada à igreja, né? Mas eu noto que as pessoas estão se sentindo obrigadas a ir atrás de informações, se posicionar, né? Se informar. Isso eu acho muito legal também, né? E eu creio que nos próximos anos nós vamos ver bons frutos de tudo isso, né?
né? Independente se ocorre impeachment ou não, prisão do Lula ou não, eu acho que uma sementeira está sendo lavrada e vai sair coisa muito boa daí, né? Agora, pensando especificamente dentro da igreja, né? Muita gente faz uma discussão política dentro da igreja. Eu, pessoalmente, já vejo isso com certas restrições, né? Então, picham certos eclesiásticos de comunistas, socialistas, já não é muito a minha praia, né? Mas eu acho que também aí tá o católico obrigado a amadurecer nessa coisa de, sabe, não dá para esperar só dos clérigos que eles se posicionem politicamente. Não, você é o leigo, você é cidadão, você vota, você tem um título de eleitor, você tem que se posicionar também, né? Só para fechar, eu estava falando dos autores de ciência política que discordam de Marx, né, a visão não marxista da ciência política. Vou lembrar 4 autores que alguns eu li, outros estão na fila da minha leitura, né, mas eu recomendo. O primeiro deles é o pai do conservadorismo, né, Edmund Burke, né, primeira metade do século XIX, né, ele escreveu um livro sobre a Revolução Francesa. Esse vale a pena procurar. Edmund Burke. Não tem nada a ver com o Cardeal Burke, tá, gente? Penso eu. Um outro autor que também é da mesma época, nós lá no Instituto Ramo do Lúlio, nós organizamos um evento ano passado, 2015, sobre democracia e filosofia. E o atual presidente do Instituto Ramo do Lúlio, né, o professor João Roberto, falou bastante dele, que é um francês católico, Alexis de Tocqueville, anotem esse nome, Alexis de Tocqueville, né? Então ele escreveu um livro intitulado A Democracia na América. Então Tocqueville, nesse livro, ele vai dizer para nós o seguinte, quer dizer, a verdadeira democracia, ela tem que permitir o exercício da democracia. Quer dizer, tem que ser uma democracia sadia, que permita a atuação do cidadão, e tem que ser uma sociedade que tenha diversos canais de atuação do cidadão, né? Instituições, entidades e igrejas, né? E também a religião, tem que ter uma religião sadia que influencie o exercício da cidadania. Então, o Tocqueville, no seu livro Democracia da América, ele está pensando nos Estados Unidos da América do Norte, 1930, né? Não é o de hoje, do Obama, né? Da Hillary, não é, né? Mas ele aponta, quer dizer, no que temos hoje é o que mais se aproxima da democracia ideal. Lógico, na cabeça do Tocqueville, a democracia ideal não seria uma democracia de religião católica, né? Até onde nós sabemos, infelizmente, não existiu ainda na história, né? Nós tivemos democracias que não eram plenamente democráticas, né? Esse uma situação que ainda é o mundo, é o porvir, né? Então eu falei do Edmund Burke, Edmund Burke, Tocqueville. Agora 2 autores mais recentes, um é o Russell Kirk, né? Tem se falado muito dele, é um teórico do conservadorismo. Ele tem uma série de textos. Eu sei que o padre Paulo Ricardo é um leitor de Russell Kirk, isso vale a pena. Ele inclusive traduziu um artigo do Russell Kirk que eu tenho aqui, que era o Decálogo do Conservador, né? O fato de já ter um decálogo já mostra que a pessoa é conservadora, né? E um outro autor que está se falando muito, esse eu confesso que eu ainda não tive contato, mas tem chegado boas notícias para mim, que é o Roger Scruton, né? Então tem se publicado muito material. Ele escreveu um livro um tempo atrás sobre como ser um conservador, né? E outras obras, né? Então esses autores, eu acho que para quem quer pensar conservadoramente, né? Pensamento conservador sadio, né, gente? Não estou falando de certas pessoas saírem por aí gritando, xingando, falando palavrão. Um conservadorismo não é isso, né? Acho que dá para começar, gente.